livro de Gálatas. Por que ler este livro? As pessoas que se preocupam com a nutrição muitas vezes leem os rótulos antes de comprar. Produtos industrializados, entre outros. Por quê? Estão atentas aos aditivos e aos ingredientes que possam ser prejudiciais à saúde. Do mesmo modo, Gálatas adverte quanto a misturar o legalismo e as obras humanas com o puro evangelho. Essa carta apresenta os aditivos espirituais artificiais e seus defeitos nocivos. Oferece um exame de saúde espiritual, uma clara exposição do que significa ser salvo pela fé. Quem escreveu? Apóstolo Paulo. E onde ficavam as igrejas da Galácia? A discussão sobre este assunto se baseia no fato do termo Galácia ser usado num sentido tanto geográfico como político. O sentido geográfico referia-se ao território situado ao norte da Ásia Menor Central. O sentido político referia-se à parte do sul da Ásia Menor, que incluía as cidades de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Se essa carta foi escrita às igrejas do norte, no sentido geográfico, então as igrejas dessa área foram fundadas na segunda viagem missionária de Paulo. E Gálatas foi escrita na sua terceira viagem, na primeira metade dos anos 50. Se a carta foi escrita para as igrejas do sul, no sentido político, essas igrejas foram fundadas na primeira viagem missionária. E Gálatas foi escrita cerca de 49, tornando-se a primeira das cartas de Paulo. A questão se refere apenas ao ambiente do livro. Isso não afeta a sua interpretação, tá? E por que Paulo escreveu aos Gálatas? Por causa dos falsos ensinamentos dos chamados judaizantes. Eles eram judeus cristãos que ensinavam haver necessidade de guardar a lei mosaica, especialmente a circuncisão, além da fé em Cristo para ser salvo e santificado. Em outras palavras, ensinavam a salvação por obras e pela autossantificação. A fim de corrigir estes erros, Paulo confirma sua autoridade apostólica e escreve em termos incisivos. A salvação, diz ele, é pela fé, apenas e completamente separada da guarda da lei ou de qualquer outro tipo de obra. A santificação é feita mediante o poder do Espírito Santo interior e não por obras pessoais. Todavia, isso não significa que o crente seja contra a lei ou que faça o que quer em sua vida, né? Claro. O Espírito o capacita a servir aos outros pelo amor e a mostrar o fruto do Espírito. No capítulo 5, de 22 a 23, fala. E como Paulo apresenta o seu caso? Primeiro, ele confirma e defende sua autoridade como apóstolo. Ele aprendeu o Evangelho através da revelação direta de Deus. A igreja de Jerusalém confirmou sua posição
de apóstolo, e ele até censurou Pedro por fazer algo que manchava a pureza do evangelho. Segundo, Paulo explica e ilustra cuidadosamente que a aceitação de Deus vem através da fé apenas. Abraão foi aceito deste modo antes da lei ter sido dada a Moisés, lembra? Essa lei serviu de aio para nos levar a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados mediante a fé somente. E não fé e mais alguma coisa, sabe? Os que ensinavam ser necessário circuncidar-se para alcançar a salvação estavam ensinando um falso evangelho. Terceiro, Paulo mostra que a santificação na vida do cristão não é adquirida mediante a observação da lei. O Espírito Santo nos libertou da escravidão do pecado e da carne, de modo a podermos fazer boas obras e viver de modo agradável a Deus. Desde que muitos hoje ensinam a autossalvação e a autossantificação, Gálatas continua sendo um livro importante de estudo. É sempre mais difícil crer do que fazer, mas só a fé em Cristo nos introduz na família de Deus e, à medida que andamos pela fé, ela nos transforma em cristãos amadurecidos. Eu te convido a ler este livro incrível de Gálatas, Riqueza. E não deixe de me contar aqui nos comentários a sua experiência pessoal com a leitura. E não deixe também de dar o seu like e se inscrever no canal, para você não perder o próximo episódio da série Histórias da Bíblia, uma resenha de Gênesis a Apocalipse, para você conhecer a Bíblia inteira de uma forma muito saudável e prazerosa. Um beijo, riqueza. Até o próximo episódio.